Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz por, na nosso ministério, Missão Maranhão, nós termos passado uma semana de imersão no Espírito Santo. A Semana do Espírito Santo que nós a denominamos, porque sentimos essa necessidade de ter uma espiritualidade mais sensível, sabe? E o que a gente vê hoje, a gente vê muita fantasia, um mundo de fantasia. A gente vê hoje também um mundo que é atacado pelo mundo espiritual do mal. E se nós não tivermos cheio do Espírito para discernir, o seu comportamento, para discernir os movimentos do mundo espiritual do mal, nós vamos ser atacados por ele. E muitas vezes até aplaudimos por tudo isso. Precisamos ter muito cuidado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso aqui, foi exatamente o versículo que a gente mais explorou agora, foi esse de Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele diz: não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Sejam cheios do Espírito Santo e governados por eles. Como eu sou aquele crente, o crente mais raiz, aquele crente raiz, aquele crente de antigamente, aquele pentecostal, embora as pessoas digam que não existe hoje, mas existe, eu sou pentecostal até o tutano. Eu ensino, eu vivo a dimensão do Espírito, porque isso aqui é bom. Sabe, querido? Eu sou daquele tempo em que a gente ia para a igreja e quando chegava lá adorando a Deus, a primeira coisa que a gente fazia era dobrar o joelho e adorar a Deus. Depois começaram a dizer que isso era apenas religiosidade e as pessoas foram se afastando dessa simplicidade, porém uma simplicidade que nos levava a nos render, reverenciar, honrar, sabe? E aquilo era muito bom, a gente dobrava o joelho e começava já a orar ali. Quando a pessoa aceitava Jesus, a primeira coisa que as pessoas ensinavam era a buscar o batismo com o Espírito Santo. Busca o batismo com o Espírito Santo, vai lá, busca o batismo com o Espírito Santo, vai buscando, e a gente estava lá, orações, vigília, jejum, e aonde tinha oração a gente estava lá buscando, e sendo motivado pelas pessoas. Mas daí a pouco, aí vai a teologia, ela vai abrindo, abrindo entendimento, aí as pessoas dizem, não, o batismo com o Espírito Santo é aquele que Paulo disse, não, vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando crestes. Ou seja, o batismo, ao invés de ser o revestimento, transbordar, passa a ser apenas aquele selo, o selo de identificação com propriedade de Deus. Mas eu ainda amo e gosto, são experiências que eu não posso negar. Eu fico assim, meu Deus, como é que a pessoa teve uma experiência com o Espírito Santo? Como é que a pessoa teve uma experiência com falar em línguas? Como é que a pessoa teve uma experiência do mover, da atualidade do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo? Meu Deus, como é que pode? Como é que eu posso negar aquilo que eu tenho experiência? Sabe? E as pessoas, elas querem entender de uma forma lógica, uma teologia lógica que leve a entender. É como se elas quisessem que a língua fosse algo palpável, fosse algo material, só que não é. Foi isso que Pedro tentou explicar. Pedro disse: o que eles estão falando aqui, quando disseram lá em Atos 2, quando disseram que a igreja estava embriagada, ele disse: não, isso aqui foi uma promessa. O que está acontecendo aqui é uma promessa do Pai. Ele disse isso através do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar o Espírito sobre toda a carne, aí ia ter profecia, ia ter visões, ia ter línguas, ele disse ia ter tudo isso. Ele falou isso aí. E aí é que é o importante, quando Pedro se levanta entusiasmado, encorajado pela descida do Espírito Santo, ele vai lá e fala isso, ele diz: isso aqui é uma promessa, não é algo que você vai ver palpável, é o que você vai sentir. Jesus tentou explicar isso para Cornélio também, ou para Nicodemos também. Nicodemos é algo que você não vê, é algo que você sente. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, ele disse: e enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles, encheu a vida deles, eles passaram a falar em línguas e a profetizar.
Quando Paulo chega na igreja de Éfeso, né, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, eles: vocês receberam o Espírito Santo quando crente? Eles: nem ao menos ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então eles disseram: em que batismo foste batizado? Eles: no batismo de João. Eles: João batizou para arrependimento. Eu estou falando de algo, de uma experiência sobrenatural. Eu estou falando de algo sobrenatural, uma ação própria do Espírito. E eles disseram: não. Então Paulo estende a mão sobre eles e diz: agora recebe. Quando eles falaram ali, não falaram idioma existente. Eles falaram, como a Bíblia Sagrada diz também lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Da mesma forma lá em Atos 19. E conforme o Espírito conseguia que falasse, eles falavam em línguas e profetizavam. Não precisavam usar idioma existente. Eles usavam aquilo que Deus havia dito que mandaria para eles. Infelizmente hoje, as igrejas, elas que eram denominadas pentecostais, né? Elas simplesmente foram abandonando, mas aqueles crentes que são, na verdade, raízes, que crê no Espírito Santo, que não crê que o Espírito Santo é apenas uma força, né? Mas que crê que o Espírito Santo é uma pessoa que habita, que mora, que nos habilita, nos capacita a se comunicar. Assim como o apóstolo Paulo fala, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz que aquele que fala em línguas, ele fala com Deus, e de mistério ele fala com Deus. Ele diz: por isso os homens não entendem. Ele fala de mistério com Deus, não era idioma, não fala, ele fala em mistério com Deus. Ele diz: mas aquele que profetiza fala à igreja, ou seja, para que a igreja tenha um entendimento de uma forma coletiva. Então, é isso que está faltando hoje, para termos mais discernimento nas coisas espirituais. Quando os crentes têm mais discernimento pelo envolvimento com o Espírito Santo, ele vai discernindo as coisas, o mal que se aproxima dele, o mal que se aproxima da sua família, o líder espiritual que está envolvido com lá, ele vai entendendo a direção que Deus está dando para ele dirigir a igreja, para conduzir o rebanho, ele vai entendendo. Sabe? É isso que nós precisamos fazer. Precisamos estar dirigidos pelo Espírito Santo. Se enche do Espírito, querido, não abandone aquilo que Ele te deu. Seja cheio do Espírito Santo.